É, né? Aí parece a volta aqui. Ele não tá morando mais pro lado de lá, não? Tá, verdade, mora aí. Ah, tá. Pessoal, nós vamos lá para o livro de Atos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos para a palavra de Deus. Tudo na nossa vida funciona com obediência à palavra. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Tudo a gente precisa de Deus, gente. E tem coisas que a gente, quanto mais mais rápido a gente se consertar com Deus, melhor. Eu estava sabendo, hoje uma irmã veio me pedir oração por um menino que, segundo ela falou que era da igreja, o pai até pastor, o rapaz estava na igreja e tal, aí se desviou, começou a beber, aquela coisa toda. Aí estava falando, pastora, ele se acidentou, ele levou acho que 27 ou 28 pontos só nos pés, no pé. Falei, caraca, uma pessoa levar 20, essa quantidade de pontos no pé, o negócio deve ter sido bem sério, né? E aí ela estava falando que ele estava se acabando com bebida. Gente, a gente tem que entender uma coisa, aqui embaixo, tudo aqui é passageiro. A gente morre sem Jesus, é um perigo. É um perigo. Tudo isso aí nesse mundo aí, isso é ilusão, gente. Isso tudo vai ficar por aí. E é que nem meu pastor pregou uma vez. Ele dizia o seguinte, a mente dele, né? Ele disse que antes dele se converter, ele tomava lá um birinite, né? Que ele era alcoólatra mesmo, né? Era alcoólatra, bebia, fumava. E ele achava na mente dele, ele falou que antes de se converter, ele achava o seguinte, que se eu morrer tá bom, eu vou lá pro inferno, né? No caso que as pessoas chamam de inferno. Ele dizia que na mente dele lá ia ter uma coisinha para beber, entendeu? Ia ter uns barzinhos por lá, umas cachaçinhas, bebe as cachaçinhas lá, fica tudo certo. Aí ele disse que depois que ele se converteu, ele falou, meu Deus. Aí ele descobriu que lá não é nada disso. Lá é um lago que queima com fogo e enxofre por toda e toda eternidade. Lá não tem uma drogazinha para a pessoa ficar meio dormentezinha, esquecer do sofrimento. Não tem essas coisas lá não. Aqui no mundo tem pessoas que fogem do sofrimento, fogem da luta nos vícios, já viu? A pessoa cai dentro da cachaça, cai dentro das drogas, cai dentro para esquecer. Diz eles que é para esquecer o problema, que na verdade arruma mais problema ainda. A verdade é essa, entendeu? Que se bebida, droga resolvesse o problema de alguém, irmão, não tinha tanta gente cheia de problema por aí, tá? O problema está tudo resolvido, entendeu? Arruma mais problema ainda. E o nome não era droga. Oi? E o nome não seria droga. Droga, é o nome, já está dizendo tudo, né? Então, o que acontece? Lá no Hades não vai ter isso não, gente, uma coisinha para minimizar, não vai ter não, lá é um sofrimento eterno. Então a gente tem que se cuidar enquanto a gente está vivo. Por que enquanto está vivo? Porque do jeito que nós morremos, segue-se o juízo. Se a gente morre com Jesus, a gente vai para o céu, estamos encomendados, a nossa alma está encomendada para Deus. Mas se a gente morre num ato de pecado, aí é o Hades. Mas eu já sou batizado, mas eu também já sou, irmão. Não é isso, eu ser batizada nas águas, batizada com o Espírito Santo, isso não me dá o direito de cometer o pecado e continuar com a minha salvação, não. Entendeu? Vocês já viram isso? Não sei se vocês já viram isso na Bíblia. Se vocês não viram, depois eu vou ver se eu mostro para vocês. Como está escrito ali, que desviando-se o ímpio da sua impiedade, se convertendo ele, será salvo. Mas se no caminho do Senhor, desviando-se ele e indo para o lado do pecado, se morrer daquele jeito, perde a salvação. Você já viu isso na Bíblia? Então a gente não podemos bobear não.
Por isso que a Bíblia falou lá no Apocalipse que é para a gente guardar a nossa coroa. A salvação, se você não vigiar, você perde ela. Jesus te deu ela de graça, mas se você não vigiar, você perde. Aí como que eu perco? O pecado. Se eu começar a praticar o pecado, morrer no pecado, já era. Aí esse rapaz, ela estava falando, que é da igreja, pastor até o pai dele até pastor e tudo, mas ele não vigiou muito, está numa situação difícil. Glória a Deus, que às vezes a pessoa pensa, porque também é parente do pastor. Não, irmão, todo mundo tem que buscar a sua santidade, limpar seu coração. Tentação, todos nós temos. Todos nós somos tentados todos os dias. É em casa, é na rua, é no trabalho, é no comércio. É até pelo zap na sua casa. Até pelo zap, entendeu? É no trânsito. O cara passa lá te xinga, você não fez nada. Você está entendendo? Sim ou não? Todos os dias nós somos tentados. Outro dia eu tinha pedido um negócio para... Tinha comprado um negócio lá numa lanchonete. E aí eu ia comprar, acrescentar, né? Eu ia acrescentar e ia comprar mais uma coisinha lá. Aí eu fui perguntar à pessoa, vem cá, o lanche já saiu? Mas eu perguntei se já saiu, para mim poder ver se ainda dava tempo de eu pedir mais uma coisa. A pessoa me tratou tão mal. Já falei, senhora, se tivesse saído eu já tinha avisado que não sei o que. Acho que ele pensou que eu estava com pressa do lanche. Aí eu botei escrito lá para ele, tá, filha, tá bom, então desculpa, me perdoa. Só te perguntei porque eu ia fazer mais um pedido, mas já que está tão corrida aí, deixa para próxima. Aí ela mudou de ideia, né? Não, senhora, pode falar aí. Pode falar aí que ainda dá tempo, porque ainda tá saindo e tal. Eu falei, não, deixa para próxima. Está quase perto do pedido de sair mesmo. Aí no finalzinho de tudo, ela veio, não sei se foi ela ou ele, sei lá, que a melhor resposta para o tolo é o quê? É o silêncio. A resposta branda, ela, como é que é? Desvia e furou. Às vezes a pessoa vem cheia de pedra para cima de você, você trata a pessoa bem, a pessoa fica toda sem graça. Eu não sei se a pessoa ficou sem graça, sei lá, depois, quando avisou que o lanche estava vindo, senhora, já saiu daqui, tá? Desculpa e perdoa qualquer coisa aí e tal. Eu falei, não, tudo bem. Só que quem perdeu foi quem? Quem que perdeu? Eles perderam 2 vezes. Primeiro, porque eu ia pedir mais uma coisa, mudei de ideia, resolvi nem pedir mais. E segundo, que se eu tiver que comprar um lanche, eu não vou optar mais por ali. Mas essa é vingança? Não. É porque ali eu já sei que eu sou maltratada. Você está entendendo? E aí você com o teu dinheirinho, você tem várias opções de lugares para você comprar em outro lugar. Não é lá onde você falou, não, tá? Não, a gente resolveu comprar num lugar aqui perto, aqui, que eu não vou nem falar o nome para não escandalizar aí. Lá a gente não chegou a pedir lá, não. Naquele lá lugar que você me deu. Aí eu resolvi pedir outro lugar que era mais perto. Mas enfim, aí eu já sei que ali eu vou ser maltratado. Você está com o seu dinheirinho, você tem a opção de onde você vai comprar. Aí você vai em outro lugar, o pessoal lá te trata super bem. Não, pode falar, senhor, aqui o senhor tem que chegar. Porque o tratamento muda muito também, irmão. Você vai comer num lugar que a pessoa está te atendendo, parece que está te fazendo um favor. Entendeu? Parece que ele não tem nem obrigação de te atender, o negócio é meio esquisito. Não é que a gente quer exigir que sejamos bem tratados, mas pelo menos no mínimo ter uma educação, né, gente? Né? Não precisa beijar nossos pés, não, porque a gente está pagando nada disso, não, que isso também é uma arrogância da pessoa, né? Mas pelo menos no mínimo que trate as pessoas com educação, né? Eu venho com 7 pedras na mão, a pessoa não tem mais comer ali. Entendeu? É difícil, né? Então, nós somos tentados todos os dias, só você não deixar isso entrar no seu coração. Pastor, se ela ficou com raiva dele, eu não, estou abençoando ele em nome de Jesus. Entendeu?
Só que se eu quiser comer um lanchinho e ser bem tratada, ali não é o lugar daqui, é outro lugar que trate melhor, entendeu? Mas o lanche de lá estava até bom, entendeu? Só atendimento estava esquisito, mas o lanche deu para comer. Então lá no livro de Atos, vamos lá. Mas se a outra pessoa faz o quê? Tem gente que fala comigo, pastor, você é muito... não, se eu sou senhora, eu já não queria mais, eu ia atacar em cima da pessoa. Não, irmão, é só não voltar mais. É igual ali, eu fui ali em Guilcoto, também não vou citar onde foi. Sempre eu ia ali comer um lanchinho, Aí quando foi um dia, eu fui lá para comer um lanchinho. Quando eu cortei lá o negócio, o que tinha no meio do lanche? O salgado que era até de forno, né? Tinha um cabelo no salgado, desse tamanho. Aí eu parei de comer, aí a Natasha olhou para mim, o que foi, mãe? Não vou comer esse salgado não. Aí, o que foi? Tá ruim? Aí a Natasha olhou, que isso? Aí eu cheguei lá para a mulher, falei assim, senhora, olha só, eu ainda fui educada, que se a outra pessoa nem comia mais nada ali naquele dia. Aí eu falei para a senhora tem que trocar esse salgado para mim, por favor? Não, senhora, mas como assim trocar? A senhora já mexeu, já comeu? Eu falei, filha, aí tem um cabelo aí no salgado. Ai, meu Deus. Não, sim senhora, eu troco sim. Aí trocou. Eu vou falar com ele lá dentro. Sei lá se era a pessoa que fazia o salgado. Aí eu peguei, troquei o salgado, comi meio desconfiada, procurando. Aí eu não fui mais lá, porque fica meio esquisito você comer. Mas eu soube de uma pessoa, presta atenção, tinha uma pessoa conversando comigo, e isso foi numa padaria, o cara estava fazendo lanche. Aí o patrão, o rapaz me contou, isso foi a pessoa me contando, o rapaz virou para ele e falou assim, olha, lava bem esse alface. E o patrão já falou para você lavar esse alface direito. Tá bom. Eu lavava de qualquer maneira e botava no lanche. De vez em quando eu avisava, lava bem, rapaz, para não arrumar problema. O patrão já falou, ele ia lá, lavava de qualquer maneira e enfiava lá no pão lá. Aí quando foi uma vez, teve uma cliente que chegou lá, pediu um lanche que leva pão, né? Na padaria que leva. Irmão, o que a cliente achou no alface? Uma lesminha daquela. Caraca, esse rapaz estava falando comigo. A mulher tirou fotos, ela filmou o negócio, botou o cara na justiça, ganhou 30 mil em cima da padaria de indenização. Aí o patrão dele ficou chateado. Tá vendo o que você fez? Olha o que eu perdi por causa de você. Eu avisei você para você olhar o alface direito. A mulher me botou na justiça e eu perdi a causa para pagar 30 mil de indenização. Coisa séria, né? Aí eu vou fazer isso? Não. Eu achei o cabelo, vou filmar o cabelo? Não, mas não vou mais lá. Eu vou em outro lugar. Então, a gente vai indo, gente. Glória a Deus. Tem gente que tudo você arruma problema. E só porque eu escutei essa história, não, tem que botar na de mão. Onde era amaldiçoado, tirar do cara lá que o trabalhador tá ali, o patrão não teve nem culpa, quem fez isso foi um funcionário. Não, deixa quieto. Só que é aquele negócio, né? A pessoa tem que vigiar para não perder no cliente, né? Que acontece isso com o outro, daqui a pouco ninguém quer ir mais lá. Tem que vigiar muito. Então, lá no livro de Atos 12, eu estou falando porque eu já vi, por menos que isso, o salgado voar, gente. Já vi. Tem pessoa que é estourada, tá? Porcaria aqui! Não vou pagar porcaria nenhuma, não. Daquela indenização ainda. Não, irmão, Jesus ele disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deixa o pessoal para lá, vai prejudicar eles para quê? Não dá para comer ali, eu como em outro lugar, fazer o quê? Glória a Deus. Então, ele está falando assim, Atos 12, versículo 1. Glória a Deus. Isso aqui, pessoal, está falando sobre o seguinte, preste atenção que eu vou te falar. Às vezes você está passando uma luta com uma pessoa, ou com alguém da sua família, ou com toda a sua família, não sei.
Uma pessoa que você queria muito que ela fosse liberta. Pastor, só Deus sabe o que o demônio está fazendo com a minha família. Põe minha família de cabeça para baixo. Põe fogo na minha família. Lá é um ódio. Ninguém gosta de ninguém. É todo mundo com raiva de todo mundo. Bernardino parou de falar com Sicano. Sicano parou de falar com Bernardino. Eles estão com ódio lá um do outro e tal. Irmão, presta bem atenção. O primeiro passo que você tem que fazer é chegar num cantinho e repreender esses espíritos, que isso tudo é demônio. Porque é fácil você entender, o Lúcifer é que fez isso lá no céu. Ele pegou uma terça parte dos anjos, jogou anjo contra anjo e jogou aqueles anjos contra Deus. Sim, entendeu? Nós sabemos que existem pessoas que a gente tem que saber lidar com a pessoa. Você não tem que guardar ódio, mágoa, mas é ela no cantinho dela, você no seu, porque ela ainda não tem aquela afinidade de fé, mas nunca guardar ódio. Mas aquele negócio de parente, irmão não fala com irmão, sabe? Aquelas coisas assim, isso é espiritual, gente, porque isso é exatamente o que o Lúcifer fez no céu. Ah, não entendo por quê. Meu tio do nada parou de falar comigo, não quer mais falar comigo, porque tem um espírito na pessoa. Que você não acha que é muita coincidência, igualzinho aconteceu com Lúcifer no céu? Você não acha que essa pessoa é parecida com o diabo? Não, é um espírito que está agindo nela. Faz um tomar ódio do outro, tomar raiva do outro, não quer mais olhar para a cara do outro. E essa bobeira toda, se você não orar pela sua família, Jesus volta e pega todo mundo assim com ódio do outro, para onde que eles vão? Tu acha que eles vão levar a pessoa para o céu? Todo mundo com ódio. Céu não é lugar de ódio não, gente. Igual aquele filme, né? Quem viu aquele filme? Como é que é, Natasha? Ferdinando? Tem aquela cabritinha, né? A cabritinha que falou, lembra que a cabritinha falou? Nossa, é tanto ódio, roda um deprê. Você está entendendo? Tem família que é assim, sério. Tem parente que fica olhando assim, fulano não se dá com ciclano, a avó não fala com a tia não fala com o avô odeia o primo, a pessoa fica, gente, nossa, tanto ódio, tem família que é assim. Não sabem juntar para um dia de domingo para almoçar. Não pode, quer fazer um almoço todo mundo junto, não pode, porque o Bernardino não fala com Bernadette, não vai querer ir na casa do Getúlio, você está entendendo? É tudo dividido, tudo separado. Isso é espiritual, pessoal. Mágoa, ódio, ressentimento. Não quero, não falo com Bernadette. Tem filhos que não falam com os pais. Pais que não falam com os filhos. Eu conheci uma mulher, que eu não vou citar nome não. Ela vinha aqui na igreja, ela e a família dela. Eu achava que a família dela era aqueles que vinham na igreja, né? Até que um dia, um parente dela veio aqui com uma outra meninazinha. Eu achei uma menina bem parecida com a família. Pensei assim, deve ser prima, né? Algum parente assim. Aí depois a menina foi embora. Aí, uma certa ocasião, estava eu conversando com essa irmã, com a outra filha dela, todo mundo junto. Eu falei assim, e aquela menininha que veio aquele dia com vocês? É sua prima, seu parente, que é bem parecido com você. Aí a mulher falou assim, não, ela não é nada não. Aí eu achei estranho. Depois a filha dela veio me falar que aquela menina é irmã dela. É irmã dela. Só que a mãe odeia tanto a menina que não fala para ninguém que a menina é filha, não quer nem saber. Fala que não tem filho. Porque para mim, realmente, ela falou que só tinha aquele dali. Ela não falou que tinha outra filha. Olha que eu estava aqui um tempão. Aí a menina, a irmã dela veio falar para mim, não, aquela não gosta nem que fala com a filha dela. Que foi criada com parente, e a mãe não falava com ela e odiava a menina.
olha assim, poxa, a pessoa é dura de coração. Não é dura de coração. O que você acha que é isso? Isso é espiritual, gente. Não é isso que o diabo fazia lá no céu, jogar um contra o outro? Pastor, tudo bem, é espiritual, mas o que eu faço para isso mudar? Nós temos que fazer alguma coisa? Temos, porque a pessoa partir desse jeito não é bom, pessoal. Já ouviu aquela mensagem que tem na Bíblia? Procura consertar-te com o seu próximo, né? Enquanto vocês estão aqui na terra. Antes que venha aquele grande dia, você seja tirado da terra. Então tem que haver um conserto, uma reconciliação, para a pessoa não ir embora assim, com ódio, com raiva, porque senão vai para onde? Se lá no céu não é lugar disso, lá no céu é lugar de paz, amor. Entendeu? Perdão, não é? Então tem que lutar pela nossa família. Você sente, eu não estou falando que você está fazendo isso não, você tem que entender, Jesus falou ouvir e entender, que às vezes não tem nada a ver com você está ali, está entendendo tudo errado. Estou falando assim, às vezes tem uma pessoa da sua família que você sente que a pessoa tem um ódio, tem uma raiva do outro, ou você está vendo a sua família assim, um odiando o outro. Aí a gente tem que fazer alguma coisa para interferir. O que a gente vai fazer? Atos 12, versículo 1. Glória a Deus. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Vamos dar uma paradinha aqui. O demônio, quando ele põe a mão numa pessoa, não é para tratar bem, gente. É para maltratar. Ele só põe a mão na pessoa para maltratar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Pastora, mas ali era o rei Herodes. O rei Herodes estava sendo usado, gente. Gente, se a gente vê o Novo Testamento, você vai ver o tempo todo Jesus expulsando os espíritos malignos usando as pessoas, como usou lá o endemoniado gadareno, usou lá aquele jovem lunático e outras pessoas. Entendeu? E o demônio, quando ele põe a mão, é para maltratar. Às vezes você não entende que aquele parente que só vive com ódio, com raiva, ele está preso na mão de espíritos malignos. E se você não tiver uma visão espiritual, você não vai conseguir libertar a pessoa, porque você pensa que é a pessoa. Não, é sem vergonha isso, aquela pessoa é cheia de ódio mesmo, não sei, mas não é. Pode até ser que aquela pessoa tenha um coraçãozinho meio duro, mas ela não é ruim não. E Jesus disse que tudo que ele fez, ele chamou de bom, só que tem um espírito agindo ali. Enquanto aquele espírito não sair dali, a pessoa não se converte, ela não enxerga a verdade, ela é uma pessoa dura de coração, ela não é uma pessoa grata, ela apronta mesmo, tira o sossego da família, porque uma pessoa com espírito imundo, ela tira o sossego da família, sabia? Às vezes uma pessoa põe tudo de cabeça para baixo, não? A Bíblia diz que um só pecador destrói muitos bens. Entendeu? Então, o que aconteceu? E vendo, né, que isso agradara os judeus, continuou mandando também prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos, né? E havendo prendido e encerrado na prisão, entregando a 4 quarteiros de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Se você ver o livro do impacto, você vai entender isso. Às vezes o demônio faz aquele montinho, sabe? E aí ele manda aquele montão de espírito imundo para prender aquela pessoa. Você já leram o livro Impacto? Já ouviram eu ler uma vez? Como que os demônios falam? Não deixa essa pessoa se aproximar do meu cativo. Não deixa. Eles não querem que a pessoa vá na igreja e ninguém chegue lá para evangelizar ele. Eles chamam de meus cativos. Aí, lá nesse livro Impacto, os demônios mandam
aqueles espíritos malignos para tomar conta da pessoa, para não deixar a pessoa está presa, não deixar a pessoa andar, não deixar a pessoa ir para a igreja. Aí aquele parente seu, isso é sem vergonhice, isso é falta de vergonha na cara, não é. Se você conseguisse ver no mundo espiritual, um montão de demônio que age naquela pessoa. Um segura as pernas, segura o braço, outro toma lá a linha de raciocínio da pessoa, a pessoa não consegue sair dali sozinha. Ela consegue sair, mas não sozinha, precisa de ajuda e de oração. Porque ela fica entenebrecida do entendimento. Se um espírito entrar numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é procurar cegar aquela pessoa. A pessoa não enxergar que aquilo que ela está fazendo está errado. Você está entendendo? Sim ou não? A pessoa fica nas trevas, entenebrecido, é coberta de trevas. Aí ela não enxerga. Não adianta você falar para ela que o que ela está fazendo está errado. Ela vai achar que você que está errado. Você não tem que se meter na vida dela. Você que é careta demais, você é muito exagerado, fanático. Ela vai servir Jesus, não precisa disso tudo. Que a gente pode sim, de vez em quando, tomar um bilinagem. Tu viu a mensagem que eu botei sobre isso no outro dia? Teve pessoas que me mandou mensagem no meu zap falando, poxa, pastor, que palavra, mas irmão, é verdade. Você está entendendo? Sim ou não? Então, o que acontece? Não adianta você ir lá tentar abrir o olho da pessoa à força. Não, vou pegar um alicate e tentar abrir, não adianta. Entendeu? Não, mas eu vou explicar, vou falar mais verdade. Você pode falar toda a verdade do mundo. O negócio é a pessoa crer na verdade. Jesus era verdade, não estavam crendo nele. Então tem pessoas que estão tão preso na mão do império das trevas, que a saída que você tem para libertar aquela pessoa é a oração e o jejum. Não tem para onde correr, você está orando, jejuando, que há tipos de demônio que só saem com oração e jejum, e cuidado para manter o seu coração limpo. Se você fica com raiva, porque o diabo vai usar ela para te atacar, isso é normal. Se você está orando pela pessoa, não é a pessoa que está nela vai tentar revidar. É onde a pessoa fala mal de você, te xinga, inventa fofoca com o seu nome, te olha com cara de nojo, todo mundo presta menos você, te trata mal do nada. Isso é um demônio que está naquela pessoa, ele vai tentar revidar desse jeito. Você tem que tomar conta do seu coração, porque se você ficar com raiva, com ódio, você caiu naquela estratégia. Então ele está falando o seguinte, E matou a espada Tiago, filho de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asnos. E havendo prendido e encerrado na prisão, com o que, pessoal? Entregando a 4 quartetos de soldados. Vamos dar uma paradinha aqui? No mundo espiritual, a mesma coisa que aquele espírito entregou lá ao seu parente, a um montão de espírito maligno. Eles são responsáveis por não deixar aquela pessoa se converter, não deixar aquela pessoa ir para a igreja, não deixar aquela pessoa buscar Deus. Estão presos ali, está preso. Você não está vendo, mas está preso. Por isso que a Bíblia fala que nós fomos chamados, né? Todos nós fomos ungidos para isso, como Jesus de Nazaré. Que ele foi ungido, o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, né? E da liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E quando Jesus fala isso, não está falando de uma prisão física. Entenda bem, é uma prisão espiritual. E nós também temos o dever de lutar, buscar pela nossa família, para que aqueles cativos se libertem. E outras pessoas que estão presas na mão do demônio.
Como que ele prende a pessoa? É com corrente? Não, é com ódio, com mágoa, com vício, pornografia e outras coisas mais. Mentira. Estão entendendo? Sim ou não? Faz tomar nojo de igreja. Tem gente que tem nojo de pastor, sabia? Nenhum pastor presta. Aquele ali, pilantra, só quer dinheiro. Aquele lá também não vale nada, não sei o quê. Aquele ali está enganando o povo. Nenhum pastor presta, só ele que presta, olha que presta. Tem gente que é assim, pessoal, sério. Tem gente que odeia pastor. Por isso que eu não gosto de crente. Tem gente que fala assim, Deus que me perdoe, por isso que eu não gosto de crente, por isso que eu não sou crente. Tem pessoa que fala desse jeito. Os crentes não valem nada. Os pastores ficam lá enganando o povo lá. Eles estão presos naquilo ali. Você entendeu? O demônio prendeu eles ali. Entenebreceu lá o entendimento deles lá, estão cobertos de treva. Então, se a gente não orar para libertar essas pessoas, o que vai ser delas? As pessoas, Jesus volta, eles estão assim, cheios de ódio, cheios de raiva, xingando, odiando os pastores. Para onde que eles vão se Jesus chegar de repente a pessoa está nesse vícios, pornografia, relacionamentos que não é de Deus? Tem que ter cuidado, pessoal. Cuidado, porque nesse mundo aí, lá fora, as pessoas que vivem com o negócio de pornografia, presta bem atenção. Eu já vi várias pessoas morrer de AIDS. Não pense que AIDS é uma coisa que você só vê na televisão, não, tá? Funciona assim, não. Aqui mesmo, nesse ministério aqui, já teve 2 pessoas que morreu com AIDS. Uma foi aquela que ficava por aí, a Verônica. Lembra da Verônica? Verônica morreu magrelinha com AIDS. A outra foi uma filha de um irmão que frequentava aqui. Agora ele não frequenta mais. O pai avisava ela, cuidado com esse negócio de namoradinha aqui, ali. Um dia ela começou a passar mal. Não, mas é rígida, mas não sei o quê. Disseram que ela estava com infecção primeiro começou a aparecer umas doenças, pneumonia, infecção na urina, mas não sei o que, e os médicos iam tratando das doenças. Mas eu não sei se você sabe que a AIDS, ela é um vírus que ela destrói a defesa do organismo da pessoa. E como ela destrói a defesa do organismo, a pessoa fica vulnerável a pegar qualquer doença. Aí o corpo da pessoa aí vai enchendo de doença. É onde eles dão coquetel, medicamento, que é o coquetel, é porque vários medicamentos para várias doenças juntas, para tentar manter a pessoa mais um tempo com vida. Você está entendendo? Então, isso não é uma brincadeira, pessoal. Porque as pessoas ficam fazendo, desculpa falar, porque é criança, mas já entende mais ou menos, eles ficam fazendo do sexo uma brincadeira. Isso aí é para casamento, não é para fora do casamento. Fez fora do casamento, você está saindo da palavra, entendeu? Tem gente que leva isso na brincadeira, pensa que isso aí é para divertimento. Vou lá, vou me divertir, vou fazer, vou acontecer. Mas aonde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz que isso é uma coisa para o matrimônio. A pessoa casou lá, entendeu? Aí se torna até um ato de louvor a Deus, o marido e a mulher. Agora, fora do casamento, para divertimento, isso não é, isso é um pecado. E o salário do pecado é o quê? A morte. Quantos já morreram assim? Achou que era brincadeira, vão divertir, cadê a pessoa? Entendeu? Então, às vezes a pessoa tem, pastora, mas eu não estou fazendo, mas às vezes tem um parente seu que está agindo assim. E pastor, o que eu posso fazer? Você pode ajudar essa pessoa intercedendo por ela. A sua intercessão é muito importante, pode libertar aquela pessoa daquelas cadeias do inimigo. Glória a Deus.
A sua oração, não pensa você que a sua oração, mas eu erro tanto, que não sei o que, Deus não quer nem me ouvir. Mentira. O demônio fica botando isso na tua cabeça que é para você não orar, porque ele sabe que se você orar, você vai ajudar a pessoa. Aí ele está dizendo aqui, apresentar depois da Páscoa, lá no 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, né? Estava preso lá. Ele não tinha força para orar, sabe por quê? Tu sabe o que Pedro fazia? Então, onde que está escrito aqui? Lá embaixo está escrito, a gente vai chegar lá. O Pedro, ele estava lá preso, não estava? Mas a igreja, presta bem atenção, fazia contínua oração a Deus por ele. A igreja somos nós, pessoal, nós somos a igreja. E quando nós se unimos para orar por uma pessoa, interceder por ela, por mais preso que ela esteja, nos vícios, na prostituição, no tráfico, sei lá onde está, Deus põe a mão naquela pessoa e liberta por causa da nossa intercessão. Vocês estão ouvindo, entendendo direitinho, sim ou não? Pastor, mas já fez isso, já fez aquilo, já matou 10, irmão, não interessa. A sua oração pode mudar o destino daquela pessoa. Mas ela não quer. Então você vai ficar olhando assim, você vai acabar matando a pessoa mesmo. Porque ninguém ficar assim, Pedro não quer, o Pedro não quer, ele vai morrer. A filha, a mulher cananeia, ela tinha uma filha que estava miseravelmente. Mas a mãe dela deixou ela lá e foi aonde? Foi buscar Jesus. Ela não ficou, eu não vou nem lá em Jesus, é porque ela não quer. Se ela quisesse, entendeu? Se ela quisesse, ela já tinha buscado Jesus. Eu é que não vou buscar por ela. Então, a mulher não fez isso, gente. Tem gente que faz isso. Ela não quer, isso é sem vergonhice, demoniada nada. Vai lavar uma roupa. A filha dela ia continuar daquele jeito. Mas não, ela se levantou e foi lá buscar Jesus. O pai do jovem lunático. Podia ter olhar frescura. Não, ele foi lá buscar Jesus para libertar o menino. Tem muita gente que tem parente preso na mão do inimigo. É até um perigo a pessoa morrer daquele jeito, ir pro Hades, porque o outro parente não entendeu que aquilo é espiritual, tem que orar, sério. Ninguém ali estava falando de Pedro. Não, Pedro não quer. Se ele quisesse, ninguém estava falando isso. Eles se juntaram e faziam o quê? Contínua oração. É isso que você tem que fazer. Você não pode parar de orar, nem desistir de orar. Tem que estar orando sempre ali. Senhor, liberta essa pessoa. Entendeu? Muda o coração dele, muda o coração dela e tal. Tira desses vícios, disso, daquilo. Aí ele disse assim, vamos lá. Pastor, mas é só isso, né? Poxa, é só orar, né? Não é só orar, não. É uma luta para você orar. É uma luta para você interceder por alguém. O diabo faz de tudo você não orar, que sabe que a oração vai libertar a pessoa, vai te dar sono, vai te dar vontade de ver TikTok, toque, vai te dar um montão de coisa, você não orar, entendeu? Aí está falando aqui, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, preste atenção o que aconteceu por causa da oração. Nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias e guardado diante da porta que guardava a prisão. O Pedro, ele dormia. Existem 2 tipos de dormir. Existe aquela dormência que a pessoa não sente que está acontecendo por causa dela. Lembra do Jonas? O Jonas era uma tempestade, irmão. O barco já ia se afundar.
Ele não enxergava que o problema da tempestade era ele. É quando a pessoa não enxerga que ela está destruindo a vida dela nos vícios, que ela está acabando com tudo, que aquele caminho que ela está não está certo, ela não enxerga, ela está dormindo espiritualmente falando. Você tenta dar um conselho, a pessoa não aceita, só ela que está certa. O demônio cegou ela, espiritualmente falando, ela está dormindo, não enxerga os erros. E existe um outro tipo de dormir, que é um dormir, estou falando fisicamente não, que é aquele dormir que é a depressão. Às vezes a pessoa está tão presa na mão do maligno que ela não tem força para orar, ela não tem força para ir para a igreja, ela não tem força para buscar a Deus. Pastor, e o que acontece? Nesses dois casos, como estava acontecendo com o Pedro aqui, né? No caso do Pedro, ele estava sem força para orar, era muitos demônios segurando ele ali. Ele dormia. Já tinha acabado a esperança de Pedro. Na mente dele, ele achava que ele ia morrer mesmo. Tem gente que faz aí, tá aí no mundo, quer saber? Vou cheirar mesmo, vou morrer mesmo. Na mente deles, acham que não tem mais jeito, entendeu? Já prostituí, já matei, já fiz, já aconteci. Para mim não tem mais jeito não, então. Faz igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Mas não, tem jeito sim, mas é o diabo que está botando na cabeça deles que não tem. Então a gente tem que orar para interceder para aquela pessoa despertar. Sim ou não? Aí a igreja não parava de orar. E o que aconteceu? E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro do lado. E o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata tuas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e cega. A oração da igreja, né, fez com que Deus mandasse um anjo despertar o Pedro. Pastora, como é que acontece isso? O anjo foi lá despertar Pedro. Aí você ora a Deus por aquele parente, por aquele vizinho, por aquela pessoa. O Espírito Santo de Deus vai despertar aquela pessoa. Vai livrar aquela pessoa até da morte, porque o Pedro ia morrer. Ele está esperando passar a Páscoa para apresentar lá, que a intenção do rei Herodes era matar ele igual matou o Tiago, para agradar o povo. Ele ia morrer. Só que Pedro foi livre da morte. Deus despertou Pedro e livrou ele da morte. Por qual motivo? Pela oração da igreja. Então a sua oração pode fazer com que Deus venha despertar aquela pessoa, venha fazer com que Deus venha livrar aquela pessoa da morte, dos laços de morte, pode salvar vidas. Por isso que eu te aconselho você nunca deixar de orar. E outra coisa, às vezes Deus falou para você orar e você está orando por um parente seu lá em Nova York. Ou você está orando por uma pessoa lá nos Estados Unidos. Pastor, eu posso orar por as pessoas que estão lá do outro lado? Nossos irmãos, né, que estavam vendo aquela morte lá entre os irmãos. Eu posso orar por eles? Pode. Mas não esqueça também da pessoa que está do seu lado, não. Porque às vezes você está orando por todo mundo. Tem uma pessoa do teu lado precisando muito da tua oração e você não ora. Que Deus está contando com você de você orar por ela. Porque senão a gente põe um montão de gente lá fora de pé e a pessoa cai ali do teu lado e você não vê. Por falta de uma oração. Não, esse daí ou essa daí não precisa de oração, não, já está bem. Não, irmão, todo mundo precisa de oração. Sim ou não? Já viu uma plantinha que você não precisa molhar? A plantinha nunca precisa molhar. Já fica seca ali,
Todo prantinho tem que molhar, hein? Hã? Nem que seja empurrar lá para a chuva, lá quando chover, para cair umas gotinhas nela, entendeu? É isso. Então a mesma coisa essas pessoas, todo mundo precisa de oração. Que é a vontade de Deus que todos os homens se salvem. E às vezes aquela pessoa que parece até que é seu inimigo, é a pessoa que mais você tem que orar. Não é, pastora, mas por quê? Porque justamente pelo diabo estar usando ela contra você, que ela precisa de oração. Já precisa se ela morrer assim? Hã? Ah, mas por que o diabo usa a pessoa só lá pro meu lado? Mas é porque Deus sabe de todas as coisas. O Paulo, ele tinha um espinho na carne. De vez em quando, aquilo ali apertava. Entendeu? Ele tinha pedido Deus 3 vezes para tirar e não tirou. Falou, a minha graça te basta. Porque aquilo ali, aquele espinhozinho, que fazia o Paulo, eu creio que fazia o Paulo orar, se aproximar de Deus. De vez em quando aquela pessoa te perturba, por quê? Porque de repente você está esquecendo de orar por ela. Às vezes você é responsável por orar por aquela pessoa para ela ser liberta. Entendeu? Sim ou não? Eu sei, porque isso é uma experiência que eu tenho com Deus. Já teve pessoas que o diabo usou como meu inimigo. Aí o diabo falava o quê? Não. Mas Deus falava, ora por essa pessoa, orai pelos chibus, persegue. Depois eu entendi que o diabo usava tanto aquela pessoa para me atacar, porque aquela pessoa precisava das minhas orações. Entendeu? Era justamente da minha oração. Mas por que precisava só mais da sua? Porque era contra mim que a pessoa pecava. Você está entendendo? Hã? Era contra mim que o diabo jogava a pessoa. Então a pessoa precisava da minha oração. Então você nunca deixe de orar. Nunca. Apresenta, Senhor. É o Bernardino lá me odeia, às vezes o diabo usa ele, usa ela, mas eu estou colocando ele em tuas mãos, limpo meu coração, estou perdoando, tal. Então, salva essa pessoa, Jesus, não deixa ela morrer não, tal. Tem que fazer isso. Entendeu? Sim ou não? Estão entendendo? Sim ou não? Hã? Ele está dizendo aqui, ó. E disse-me o anjo. Não, cinge-te, ata tuas sandálias, e ele fez, né? E disse-me mais, lança as costas sua capa e segue. E saído seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele, né? Agora preste bem atenção. E Pedro, tornando a si, disse-lhe, agora sei que verdadeiramente o anjo do Senhor, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Ele tornando a si. Quando a pessoa tornar a si, ela vai entender. Agora eu sei que verdadeiramente Jesus me libertou. Meu parente lá orou por mim, e Deus enviou um anjo e me livrou da mão do diabo. Os olhos da pessoa vai se abrir, entendeu? A pessoa, meu Deus, o que eu estava fazendo, meu Deus? Se não, aí vai lembrar daquela pessoa que o diabo tanto usava, jogava ela contra, ela vai lembrar, meu Deus, foi Getúlio que estava orando, ai meu Deus, eu maltratei tanto Getúlio. A pessoa vai se arrepender. Depois vai até te agradecer, poxa, obrigado por você ter orado por mim, cara. Sério mesmo, obrigado por você não ter desistido de mim. Não, eu tinha morrido lá na mão do diabo. Entendeu? Ela vai te agradecer por isso. Que ele vai tornar-se, ele tornou a mente dele, não voltou normal. Aí ele disse assim, se apartou dele, né? Ele me livrou da mão do Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava.
e considerando ele nisso, foi à casa da Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marco, onde estavam reunidos. O que eles faziam lá, pessoal? Orar. Então, significa que exatamente na hora que Deus enviou um anjo para libertar Pedro, o que a igreja fazia? O que elas estão fazendo? Orando. Você está entendendo que na hora que você está orando, no mundo espiritual está acontecendo coisas? Não é em vão. Eles estavam ali orando, eles não estavam vendo nada, mas o anjo estava lá, libertando Pedro. Às vezes você está na tua casa, está orando, você não está vendo nada, mas Deus está trabalhando lá no coração daquela pessoa, está libertando Zequinha, Bernardina, Bernadette, mas você tem que orar, não pode deixar, e até mesmo a sua vida. E às vezes tem coisa na sua vida que está preso, está amarrado, o próximo não anda. Você vai orar, vai abrindo as portas. Glória a Deus. E hoje em dia não está fácil de orar não, gente, não está. Já está atacando o pessoal para não orar. Ele faz de tudo. O pessoal vem te chamar para sair na hora de orar. Zap toca na hora de orar. Passa aquele episódio legal que você estava esperando um tempão na televisão na hora de você orar. Te dá sono. Você está muito bem, falou que vai orar, um sono que parece te dando sonífero. Se deixar, tu dorme em pé, irmão. Não, vou orar em pé para não dormir. Daqui a pouco está você dormindo em pé. Tem um bichinho que dorme em pé, não tem? Qual é? É cavalo? Não tem um bicho que dorme em pé? Se é girafa, se é cavalo, é o quê? Flamingo? Então, daqui a pouco tá você igual o Flamingo lá, você está dormindo em pé. Vou ficar em pé, vou orar em pé para mim não dormir. Daqui a pouco eu estava você meia hora dormindo. Porque gente que você está orando, daqui a pouco tu abre o olho. Caraca, amanheceu o dia, eu em pé. Como é que eu dormi em pé? Aí não caí. É sério, irmão. Parece que o travesseiro tem Esse travesseiro tem um montão de mão te abraçando assim. Vem. Quentinho. Vem, vai levantar pra quê? Tudo para você não orar. Coisa séria, entendeu? Tudo para você não orar. Aí, ruim de tudo, você tiver decidido, não, eu vou orar. Daqui a pouco é uma barulhada, irmão. Parece que o mundo está desabando lá fora. Assim, meu Deus. Aí vem a curiosidade. O que é isso, hein? Aí, não, tá amarrado, vou orar de novo. Aí, assim, não, mas não é possível, gente. Está acontecendo alguma coisa lá fora. Tudo isso para distrair a sua oração. Aconteceu isso comigo. Eu acordei 3 horas da manhã para orar uma vez. Irmão, no deserto, não tinha ninguém na rua. E eu orava do lado de lá, naquela casinha ali. Aí eu levantava, deixava meu esposo lá deitadinho com a Yasmin, e ia lá para o outro lado e orava. Aí eu acordei 3 horas da manhã, eu estou escutando um barulho. Já viu aquele barulho de enxada quando você está cavando? Aí, 3 horas, não tinha ninguém na rua. Aí eu fechei os olhos, aí eu pensando, veio logo na minha mente, né? Que a gente vem logo uma coisa na mente. Ué, a pessoa cavando uma hora dessas, 3 horas da manhã, não deve ser boa coisa, não. Aí depois eu falei, não, tá amarrado com Jesus. Eu sei o que é isso. Isso deve ser uma distraição para mim não orar. Aí repreendi, tal. Seja lá o que for, estou repreendendo em nome de Jesus. Aí fechei os olhos, ficou tudo quieto. Aí daqui a pouco, quando eu estou lá, Senhor, meu Deus, meu Pai e tal, que eu estava entrando naquela oração de novo, parecia que tinha alguém cavando. Irmão, eu queria orar e ao mesmo tempo a curiosidade. Não, se fosse você, ia lá ver. O que uma pessoa vai estar cavando 3 horas da manhã? Olha só. O que uma pessoa vai estar cavando 3 horas da manhã? Passa um montão de coisa na tua cabeça, não passa? Será? Um bicho que morreu, estão enterrando um corpo. Alguma coisa. O que a pessoa está enterrando de madrugada? Não, está
diabo, eu não vou cair nessa. Irmão, foi difícil, mas eu resisti, eu não fui lá ver. Nem sei até hoje o que era. Eu sei que parecia um barulho de uma pessoa cavando. Aí eu falei, não vou não. Não vou ver, porque isso é para distrair minha oração. Aí eu não sei se eu botei um fone de ouvido, não sei se eu botei um louvor e esqueci o barulho para lá. Mas aquilo ali era o quê? Para me distrair. Tipo assim, ela vai ficar curiosa de saber quem está cavando 3 horas da manhã, entendeu? Tudo isso é para você não orar. Hã? Aí você está lá orando, mal barulhar em cima do telhado, entendeu? Sei lá, às vezes é um gato, mas na tua mente é o quê? Deus, sabe que alguém em cima do telhado? Tudo isso vai te atrapalhar a sua oração. Entendeu? Aí você vai ficar cabreiro com aquilo ali, você já não ora direito. Então tudo isso o diabo faz. Você vai de madrugada. Esse barulho de moto aí no portão. Entendeu? Mas de madrugada, uma hora dessa. Aí você larga a oração, para de orar e vai lá olhar no buraquinho para ver o que está acontecendo. Daqui a pouco, irmão, vem o sono, você não ora mais, pronto, acabou. Perdeu sua oração. Então você tem que ter cuidado com essas coisas. Entendeu? Faz um esforço para orar, que você vai ver se o milagre não vai acontecer, você não vai conseguir libertar aquele parente. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, falar em oração? Vamos na paz do Senhor, vamos orar. Que a gente vai tomar o cálice da saúde. Glória a Deus. Feche os olhos. Vamos fechar os olhos, Pai. Em nome de Jesus, nós viemos agradecer por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ajudar essa pessoa que precisa de um milagre. Essa pessoa que tem alguém, Pai, na família dela que está preso. Ela já percebeu que está preso, Pai. Um espírito maligno que segura o parente com ódio, com mentira, com prostituição, com vício. Tudo coisas que é para levar a pessoa mesmo para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Se a pessoa morrer assim, acabou. Segue-se o juízo. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que todas as vezes que essas pessoas, Pai, for parar para interceder, orar pelas causas dela, pelos parentes, que em nome de Jesus o Senhor venha ouvir e tudo que eles oram venha acontecer. Como o Senhor falou na tua palavra, né? Que essa é a confiança que temos nele. E se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos faz, e sabendo que ele nos faz, sabemos que alcançaremos as nossas petições. Então, Pai, eu estou abençoando cada um deles, para que eles sejam atendidos e concordam até com a oração deles, em nome de Jesus. E paraliso toda a ação de Satanás, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, de todas as áreas da vida dessas pessoas, Pai. Da família, em nome de Jesus, e não volte mais. Oh, Pai, eu estou entregando em tuas mãos em nome de Jesus. Agora eu consagro, Senhor, esse cálice, assim como eu consagro a água que está em casa, que essa pessoa colocou. E peço que o Senhor transforme num poderoso remédio que liberta de todo mal, que cura de todo mal, em nome de Jesus. E, Pai, o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que pertencem ao Senhor. O Senhor disse que me honrarei. Em seguida, cubra com teu manto sagrado e leva todos em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Gente, toma o cálice da saúde. Vamos na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém? Quem quiser falar comigo, eu vou estar aqui na frente. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Glória a Deus, em nome de Jesus.